Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, o pessoal da TV São Tomé das Letras, a Karen, o Joel. Eu vou dar continuidade, eu vou fazer vamos dizer, um especial de Natal pro caso Yargan, tá? Do Stefan Denarder, né? O Steven da Terra, que foi esse caso de 1969, 69, 2 anos depois eu nasci em 67, que aconteceu na Holanda, a terra que eu amo tanto, né? E eu vou falar um pouco sobre ele em detalhes. Eu descobri que o livro não vai ser lançado mesmo no Brasil, obviamente. Nada chega aqui. E esse livro já é antigo, não, já é uma coisa esquecida, nem chance nenhuma. E eu achei num site norueguês chamado Galactic, Galactic, galactic.no, da Noruega. Eu achei o livro na íntegra para download, né? Eu baixei, então eu vou fazer uma leitura em português dos diálogos, porque não vai ter como vocês, quem não fala português, quem não fala inglês, não vai ter como saber o que eles conversaram. Então eu vou continuar daquele ponto que o Steve Denarder tá na praia e encontra os Yargans, né, que tem aquela cara de cavalo, eles estão usando um capacete e uma roupa prateada, e eles começam a entabular um diálogo meio telepático, meio traduzido, com frases em inglês meio quebradas, né? E eles começam a conversar com o Stef Denarder, que é um executivo holandês da época, enquanto a família tá no barco, achando que ele está na cidade, e ele começa a conversar com os ETs. E ele começa a conversar falando assim, de onde vocês vêm, aquela coisa boba, normal. Eu vou ler algumas partes e comentar, não vou ler tudo na íntegra, porque senão a gente ia ficar... Mas até posso ler, a gente já fica aqui, faz 10 programas se for o caso, porque realmente é muito interessante, né? Ele fala assim, ele pergunta, essa nave pertence a vocês? Vocês têm um transmissor? Né? Ele fala assim, não, nós só queremos agradecer, os ETs falam, por você ter tentado resgatar um membro do nosso grupo, da nossa tripulação. Né? Há quanto tempo... E aí o Steph pergunta, há quanto tempo vocês estavam na Terra? Eles falam assim, já estamos aqui há um certo tempo. E onde vocês se encontram? Onde vocês se escondem? Eles falam assim, nós ficamos perto da Terra, nunca nela. E por que vocês ficam se escondendo? O Stefan pergunta. Se nós já estamos tentando fazer contato com vocês há algum tempo. Aí o ET, o Yargan, um dos Yargans, né, responde. A nossa razão é que vocês não conhecem as leis das mais altas civilizações, de uma mais alta civilização. E o Steph pergunta, não, eu não entendo. Existe muita coisa que pessoas do seu planeta não entendem. Nós estudamos vocês por algum tempo. Ele fala assim, quer dizer, o ser humano não sabe se comportar perante um ET, então eles optam pelo não contato. Isso é uma coisa que parece óbvia para quem entende de ufologia, mas eu vi, por exemplo, em programas de televisão, esses que a gente teve recentemente, né? Que ainda pergunta, poxa, mas por que não pousam na Casa Branca, não pousam na Casa Branca? Porque eles não estão dispostos a fazer contato com uma civilização que está muito primitiva ainda. Né? Eles não estão nem julgando como certo ou como errado, mas apenas está muito primitiva. E aí ele fala, até com ironia, aprender que é ter curto e grosso. Aí ele perguntou assim, aí o Stefan fala, você parece não ter uma opinião muito boa com relação a nós, eu acho. Aí o ET fala assim, sua resposta mostra um bom insight. Vocês são mais inteligentes que nós? Aí o ET responde, não, só mais desenvolvidos. Quer dizer, quando a gente fala de alta civilização ou baixa civilização, não tem tanto a ver com o QI da espécie, entendeu? Mas simplesmente com uma certa maturidade natural que a espécie tem ou não tem, né?
Se é assim, eu não entendo por que vocês não fazem contato conosco, poderiam nos ajudar, o Stefan fala. Aí a vela clássica história da Confederação de Planetas, da não interferência, o ET responde, isso constituiria uma quebra das leis da natureza. Ele fez uma cara feia, o Stefan. Apesar da estranha situação, ele se sentia mais confortável, o Stefan. Desejamos a você, né, o ETzinho fala, dar uma demonstração de gratidão. E assim daremos a você um objeto que pode provar a nossa existência e que valerá bastante do seu dinheiro. Espero que você aceite, já foi esterilizado. Aí o Stefan é um empresário, né? Ele nunca mostra isso. Ele é um grande empresário da Holanda. Na verdade, foi um grande empresário, nunca mostrou o tal do objeto. É um bloco de um metal inerte, muitas vezes mais forte que o seu melhor aço, mas com a metade do peso. Tem uma estrutura supercondutiva que transmite a corrente elétrica muito facilmente quando um polo positivo é colocado num polo negativo, em corrente com um polo negativo, numa linha alinhado com a estrutura do metal. Se um dos eletrodos é movido a 1/1000º de polegada, a corrente cessa de prosseguir. Quer dizer, ele fala assim que o metal tem que estar alinhado com os polos perfeitamente. Se fizesse um pequeno desalinho, essa corrente para de fluir. Com essa estrutura é possível, com os eletrodos já colocados corretamente, formar uma corrente em espiral que resulta em uma corrente conectada a dois cabos, gerando um supermagneto com um consumo de energia elétrica negligível. Ou seja, com uma bateria uma bateria de pilhinha de rádio, você poderia acionar um UFO. Né? E o metal tem um ponto muito alto, muito mais alto que qualquer coisa conhecida na Terra. Usamos esse metal como a capa externa da nossa nave. Aí está o presente, espero que você aceite. Né? Quer dizer, o metal é uma espécie de aço, né? Esse cor de aço que o UFO geralmente tem, só que ele é supercondutor quando está colocado numa posição correta. Se colocado numa posição incorreta, não passa nada de eletricidade nele. Ele é 2 vezes mais leve que o aço, mas ele é fundido numa temperatura em que as nossas fornalhas são incapazes de produzir ainda, né? Então o ET falou assim, isso aí é inútil para você, é uma curiosidade, porque vocês não têm como reproduzir esse material. Aí o Stephen fala, fiquei muito impressionado, que incrível, estou grato. Né? Não esperava presentes por ajudar um amigo de vocês, mas imagino que sua intenção é nos ajudar, e isso agradeço do fundo do coração. Hartstikke bedankt, né? Em holandês. Aí os ETzinhos já respondem, os ETzinhos já sabem que ele está querendo construir uma nave, né? É sempre essa história. Então quando o humano já vê com essa história de ajudar a Terra é construir uma nave. Nave para quê? Para guerrear, né? Então o ETzinho já não é burro, ele fala assim, nós admiramos o seu não egoísmo, mas devemos apontar que o bloco de metal representa uma técnica avançada por demais para ser de uso nas pesquisas do seu planeta. Tecnicamente falando, ele será inútil, mas você tem o direito de pensar que algo útil virá dele. Desejamos dar para você a prova de que vocês estão sendo observados por seres inteligentes que conhecem vocês tão bem e que são capazes de se comunicar com vocês, mas que evitam fazê-lo. Vivemos talvez numa esperança desesperada que as pessoas com esta informação sejam capazes de entender a nossa relutância. Ou seja, o ET fala assim, realmente, né, que dá o metal não para que ele produzisse uma nave, como ele achou cobiçosamente, né, dinheiro, nave, Forças Armadas, NASA, né?
Ele pensou outra coisa, o ETzinho pensou outra coisa. Não, eu só quero provar que a gente existe e que a gente não contata a humanidade deliberadamente. Estamos na Terra, estamos perto da Terra e não vamos falar com vocês enquanto o comportamento de vocês for esse. Né? Então o ETzinho quis dizer, o Yargan quis dizer, o Yargan, né? O ETzinho não. Aquele Yargan quis dizer assim, não, a gente não faz contato de propósito, é porque não dá mesmo. Entendeu? Não é porque estamos longe, né? E qual é a razão? Aí o ET fala novamente, olha, nós acreditamos, nós não temos os valores, vocês não têm valores e éticas de uma civilização evoluída. Por isso a raça humana não tem chance de sobrevivência. Isso bloqueia a integração cósmica, quer dizer, está na linha da extinção mesmo, então não tem nem como fazer acordo. E aí o Yargan balança os ombros e fala assim, eu nunca ouvi falar de integração cósmica? Que coisa arrogante! Você pensa que nós somos crianças? E aí o ET responde, não, o adulto não culpa a criança pelo fato de que a criança não está crescida. Fala assim, então do que você nos culpa? Pergunte aos povos oprimidos, aos negros, aos chineses, aos americanos, aos índios americanos, e eles vão responder para você. A conversa não ia bem, como eu imaginava, o Stefan fala. Eu queria fazer uma outra coisa, eu queria perceber que o contato não havia sido quebrado. Eu estava com medo que isso que eles iam voltar para o disco voador e que eu não ia saber mais nada. Então ele percebeu assim que ele queria continuar, já que ele já estava acostumando com aquilo, ele queria seguir a conversa, estava achando interessante, então resolveu concordar, né? Falou assim, bem holandês, bem inteligente, né? Bem rápido, assim. Holandeses são grandes negociantes, né? Ah, eu entendo o que o senhor quer dizer, mas posso fazer mais umas perguntas? Uma pergunta, isso é uma experiência única na minha vida. E o ET fala, com certeza. A atual geração, nos anos 60, não terá chances. Né? As respostas que o senhor pode me dar são muito mais importantes que um pedaço de metal. Aí o Argan olha para ele e fala assim, sua resposta me surpreende. Suas questões podem ser mesmo mais importantes. Então ele concorda em responder. Algo sobre a sociedade Yargan, sobre a filosofia Yargan, né? Ou Yarhan, como dizem os holandeses, é muito mais útil do que dar um pedaço de metal, só para mostrar que existe ET. Aquela famosa prova científica, né? Que eu falo que os científicos querem a prova. A prova também, a prova que existe o ET. Mas isso não explica o comportamento deles, nem a relutância deles em fazer contato. A relutância é porque o ser humano é muito animal ainda. Né? Aí o Stefan vai direto dar o bote. Bom, nesse caso, meu senhor, eu gostaria de saber como que a nave funciona, do que a move. E aí o ET, que não é burro, né? Fala assim, meu senhor, fala pro Stefan, o senhor me desaponta com essas questões tecnológicas. A pior coisa que você pode fazer a uma inteligência, para o desenvolvimento de uma inteligência, é dar tecnologia. Porque uma sociedade altamente tecnológica pode cair em guerras e se autodestruir. Oferecer informação tecnológica para gente do seu tipo, humanos, né, é um crime gravíssimo contra as leis cósmicas. A última coisa que você precisa é informação tecnológica para aumentar o vazio o vácuo entre o seu desenvolvimento tecnológico e o seu desenvolvimento social quase inexistente.
fiquem mandando suas navezinhas para Marte por enquanto, porque a metade do seu planeta passa fome e está em guerra. A informação que você precisa seria o desenvolvimento social. E o Stefan fica furioso e fala assim, eu acho que eu quero aprender tecnologias, eu não quero aprender leis sociais, ciências sociais. Meu senhor, aí ele fala pro ET, eu receio que muitas poucas pessoas na Terra estejam interessadas em aprender sobre leis sociais. E aí o ET fala assim, temos certeza e lamentamos muito que seja assim. Quando que o senhor acha que nós estaremos prontos para receber informações sobre as naves? Ele insiste nisso, né? Aí o ET fala assim, o isolamento cósmico de uma raça inteligente humana só pode ser eliminado quando uma cultura mínima já tenha sido alcançada, ou seja, estabilidade social. Quer dizer, você lembra que eu falei de cultura espiritual mínima, né? Quer dizer, quando não tem a cultura espiritual mínima, não tem contato. Não adianta você querer descobrir como faz uma nave, eles não vão deixar o humano ir para o espaço. Entendeu? Essa é a primeira lição. O ET não vai deixar o humano ir para o espaço desse jeito. Né? Não vai. Certo? Porque não tem como. Então esse é o primeiro momento que ele insiste, ele faz exatamente o jogo dos militares americanos com relação aos ETs. Fala assim, me mostra como faz uma nave, me mostra como faz uma nave. Nem os reptilianos dão a receita de como se constrói uma nave. Por quê? Porque é suicídio. Entendeu? Porque o ser humano é muito bruto. Então se você leva uma nave, ensina como construir nave, você só vai ter problema no espaço com o humano depois. Nenhum ET burro a esse ponto. Ele pode melhorar os transportes públicos, pode melhorar a medicina, pode ensinar costumes, leis, entendeu? Até algumas máquinas, mas nunca algo que ponha o humano no espaço como ele pretende, porque isso realmente não tem condição. Isso realmente é um tiro no pé. Tá? Essa é a segunda parte do Yargans, eu vou fazer uma terceira, ok? Até mais. Namastê.